Vamos abordar agora o princípio de farmacologia de uma forma bem simples. Tá? A farmacologia nada mais é do que, retomando aqui do nosso slide, parei um pouquinho só para tomar água. A farmacologia, mais uma vez, de maneira bem simples, de maneira bem superficial, nada mais é do que a ciência que estuda os compostos químicos e a ação desses compostos químicos nos organismos vivos. Tá? Então, vamos aqui para o nosso próximo slide. Deixa eu passar aqui. A primeira coisa que vem à nossa cabeça é quando fala de farmácia, é remédio. Remédio, medicamento. O que é, então, o medicamento? O medicamento nada mais é do que uma substância química que acaba interagindo, mais uma vez, nos sistemas biológicos dos organismos vivos. Qual é o objetivo do medicamento? É claro que o objetivo é melhorar as enfermidades, é curar algumas enfermidades, porém nós sabemos de um velho ditado que entre a cura ou não está na dose, né? Ou se você utilizar aquele fármaco numa quantidade adequada, você pode sim trazer a cura para uma determinada enfermidade. Se você passar da dose, aí pelo contrário não vai curar, pelo contrário pode ser muito prejudicial. Bom, então, entre a cura e o veneno está na dose. Basicamente, é de fato o que acontece. Vamos aqui para o próximo. Então, no slide anterior falava sobre medicamento. Na verdade, aquela substância que pode realmente, dependendo da sua quantidade, ali, trazer a cura para aquela determinada enfermidade. Se você ultrapassa ou se aquela substância não é eficaz, ela passa a ser um tóxico. Vamos aqui para o próximo slide. Se o medicamento pode trazer a cura, o excesso ou outra substância que não tem efeito de medicamento pode ser tóxico. Agora, e aquela substância que não tem efeito algum? Ou seja, um fármaco, entre aspas, que é inerte. A esse nós chamamos de placebo. Muitos já devem ter ouvido aí que principalmente alguns testes de alguns remédios é feito testes ali, algumas pessoas tomam fármaco, outras acabam tomando placebo, que é uma substância que ela é inerte, ela não tem um efeito ruim e nem um efeito bom, ela simplesmente não tem efeito algum. A farmacologia ela é dividida em duas principais ramas, tá? Vamos colocar essas duas, a farmacocinética e a farmacodinâmica. Então vamos colocar aqui, a farmacocinética, ela está relacionada ao corpo. A farmacocinética é a parte da farmácia que ela vai estudar o quê? Como esse remédio ele é absorvido pelo seu organismo, como ele é distribuído, como o seu organismo acaba transformando aquele medicamento que ele acabou de ingerir e como ele vai excretar. De uma forma bem simples, a partir do momento que você ingeriu aquela medicação, seu corpo vai absorver, como vai distribuir, como ela vai utilizar e como ela vai eliminar. Seja ela por uma via renal, enfim. Nós vamos abordar um pouquinho mais detalhado à frente, no próximo slide. A farmacodinâmica vai estudar os efeitos fisiológicos e bioquímicos desse medicamento. Tá? Quais são os efeitos desse medicamento no seu corpo? Farmacocinética, como você absorve, como ele é distribuído, como ele age e como ele é excretado, como ele é mandado embora do seu organismo. E a farmacodinâmica? Os efeitos fisiológicos que esse fármaco faz no seu organismo. Fisiológicos e bioquímicos. E a farmacologia clínica também, é claro que a farmácia ela tem várias ramas, tem várias vertentes, vamos colocar assim, tá? Mas farmacocinética, farmacodinâmica e a farmacologia clínica. A farmacologia clínica vai estudar as ações daquele fármaco no homem quando ele está em perfeito estado de saúde e quando ele está enfermo. A evolução que esse medicamento vai ter naquele determinado paciente, se realmente o paciente vai reagir bem tomando aquele fármaco, se ele reage bem até um determinado ponto, depois passa a não reagir mais àquele fármaco, eu tenho que aumentar a dose, ou eu tenho que trocar, ou aquele medicamento não fez efeito algum naquele paciente. Tá? Não é porque o medicamento ele age bem em um paciente que ele pode vir a apresentar a mesma ação em outro paciente. Sabemos que cada pessoa é uma e que as reações, as ações
podem ser diferentes. Não é para acontecer, mas pode acontecer. A toxicologia, por exemplo, também é uma rama da farmacologia que vai estudar os efeitos tóxicos daquele fármaco num determinado paciente. Por exemplo, então você pode ter ali, eu estou com dor de cabeça. Qual seria um remédio, né? Vamos colocar assim, um medicamento de eleição? Claro que vai depender da sua dor de cabeça, mas num exemplo bem simples aqui. Muitas pessoas podem optar por tomar ou o paracetamol ou a dipirona. É claro que os dois em excesso, eles podem vir sim a ser tóxicos. Qualquer remédio em excesso pode vir a ser tóxico. É claro que cada um tem um sítio de ação, um sítio de metabolização diferente. Bom, então vamos colocar, por exemplo, o paracetamol, ele é hepatotóxico, ele pode trazer problemas para o seu fígado, né? De uma maneira bem superficial. Se a pessoa já tem algum problema, alguma enfermidade no fígado, seria interessante indicar para ela o paracetamol? Claro que depende muito de caso para caso, mas não seria necessariamente o melhor remédio a se indicar, o melhor fármaco a se indicar, ok? Isso é só um exemplo também, de forma bem simples. O sistema de tratamento também vai depender muito da enfermidade, a terapêutica medicamentosa, como você vai tratar aquela determinada enfermidade, os medicamentos que você vai utilizar, depende de uma série de fatores, físicos, psíquicos, enfim, uma série de fatores, ok? Que é necessário que o médico saiba avaliar para poder indicar o melhor tratamento. A posologia, que também é um termo muito comum, né, do nosso dia a dia, que é a parte ali da farmácia que mostra para você o quanto daquele determinado fármaco você vai ter que ingerir, vai ter que ser injetado, o quanto daquele fármaco vai ter que ser administrado e como deve ser administrado. De quanto em quantas horas, quantos comprimidos, quantos miligramas, quantos microgramas, a forma que deve ser administrada. Isso a posologia vai tratar, ok? Vai trabalhar, vamos colocar assim dessa forma. A absorção do fármaco também, as vias de absorção são muito importantes. Depende muito do tempo de ação, como você quer que aquele fármaco age, a situação em que aquele paciente se encontra, se ele pode, se ele tomar o remédio, se realmente ele vai acabar vomitando, então vai ser interessante ele tomar por via oral? Obviamente que não. Tá? Dependendo do tempo de ação, o paciente chegou com taquicardia, enfim. Como você vai administrar esse remédio, a via de absorção que você vai utilizar é importantíssimo. Ela pode ser administrada de uma forma oral, né, uma forma mais lenta, tem as vantagens e desvantagens. Sublingual, onde já tem uma ação mais rápida. Além da sublingual, tem a retal, também ali em forma de supositório. Esse medicamento consegue chegar mais fácil ali até a circulação portal, já vai para o fígado, já é metabolizada de uma maneira mais rápida. Tem a parenteral, a intravenosa, que também é uma via de administração bem rápida, porque já vai direto ali na circulação. A intramuscular, de uma maneira mais lenta. Um exemplo muito comum aí pode ser o anticoncepcional, tá? Subcutânea. Enfim, a farmacologia nada mais é do que o estudo de algum medicamento. Como esse medicamento age, como você vai administrar esse medicamento e como esse medicamento vai, além de agir para possivelmente tratar aquela enfermidade, o que ela vai fazer dentro do seu organismo? Ela vai prejudicar? O que ela vai prejudicar? Será que vale a pena usar um determinado tipo de fármaco? Será que vale a pena eu administrar de uma forma oral, de uma forma sublingual? Como eu vou ter que administrar? A farmacologia, ela estuda tudo relacionado ao medicamento, mas de uma maneira mais simples, a farmacocinética e a farmacodinâmica. Como ele age fisiologicamente e como ele age de forma, desde o momento em que você toma esse remédio até o momento em que ele sai do seu corpo. Ok?